Você está sempre no vermelho e nunca consegue juntar dinheiro? Pode ser que alguns hábitos estejam sabotando a sua vida financeira sem você perceber. Hoje eu vou te mostrar os 8 gastos mais perigosos que podem te deixar completamente quebrado se não forem controlados. E já vou te adiantar, ninguém vai ficar rico cortando cafezinho. Como já dizia o Thiago Nigro do canal O Primo Rico, o que realmente sabota a sua vida financeira são os grandes gastos. Fica até o final e descubra como evitar essas armadilhas, porque a maioria das pessoas comete pelo menos 3 desses erros todos os dias. O primeiro gasto que pode te deixar pobre é fazer compras por impulso. Quantas vezes você viu uma promoção relâmpago? Ou passou por alguma vitrine e acabou comprando algo que nem precisava? Promoções de 50% de desconto, ou de leve 3 e pague 2, sendo que você só precisava de um. As empresas são mestres em criar estratégias para despertar o desejo do consumo. E se você não tiver o controle, o seu dinheiro simplesmente some. Se você saiu de casa sem intenção de comprar nada e voltou com alguma compra, adivinha? Foi impulsivo. Você saiu para comprar uma blusa e voltou com 2 calças, um tênis, um perfume, então também foi uma compra impulsiva. Um grande exemplo é sair no mercado com fome. É uma armadilha miserável. Você pode reparar, os doces e aqueles salgadinhos, sorvete, sempre fica do lado da fila, onde você tem que ficar esperando até sua hora chegar. E você acaba levando um docinho, um salgadinho sem querer. Mas já dizia o maior educador financeiro de todos os tempos: se não comprar nada, o desconto é bem maior. Julius, 1980. O problema maior é que essas pequenas compras acumuladas podem somar uma fortuna no final do mês. Aquela blusinha, os acessórios que estavam na oferta, tudo isso compromete seu orçamento sem você nem perceber. E como evitar isso? Crie uma regra simples para você. Toda vez que você sentir o impulso de comprar, espera pelo menos um dia, porque vontade dá e passa. E se depois desse tempo a vontade ainda fizer sentido, você pode avaliar melhor se você realmente precisa daquilo. Fechado? Então bora pro próximo. O segundo gasto que pode te deixar pobre são as assinaturas de serviços desnecessários. Você já parou para pensar na quantidade de assinaturas que você tem no seu cartão de crédito? É streaming de vídeo, de música, é aplicativo que não acaba mais. Teve uma época na minha vida que eu tinha assinado no meu cartão Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount e uma porrada de outros serviços que nem assistindo eu tava. Eu pagava o Canva Pro por mês, sei lá, o meu último projeto tinha sido há 3 meses atrás, mas como estava no cartão de crédito, eu só pagava a fatura e nem conferia. Quando eu comecei a fazer o gerenciamento do meu dinheiro, que eu fui ver o tanto que eu estava gastando com esses serviços online. Falando nisso, tem um vídeo de planejamento financeiro aqui no canal. Depois que acabar aqui, assiste lá, vou deixar aqui no card. Mas o problema real não é nem ter esses serviços, mas sim não perceber que você está pagando por eles e não está usando nada. Eu tenho certeza que tem alguma assinatura que você não usa e nunca cancelou. O pior é que essas cobranças automáticas acabam se tornando invisíveis no nosso orçamento. São como um vazamento de dinheiro que você nem percebe mais. O segredo aqui é: faça uma revisão de todas as suas assinaturas, pelo menos semestralmente. Olhe e pergunta para você mesmo: eu realmente estou usando esse serviço ou apenas estou deixando o dinheiro embora? O que você não estiver usando, cancela. Cancelou a maioria delas? Parabéns, você acabou de cortar um gasto desnecessário. E se for igual ao meu, o gasto é bem alto por sinal. Pega esse dinheiro e vai investir, sei lá, gasta com estudo, aplica ele de forma mais inteligente do que você deixar com streams que você nem consome. Bora pro próximo gasto? Bora. O terceiro gasto que pode te deixar pobre é usar o cartão de crédito de forma errada. Esse aqui é o maior vilão da história, se ele não for bem usado. Junto com o cheque especial, o cartão de crédito é o que deixa as pessoas mais fodidas financeiramente. O problema nem tá no cartão em si, mas sim na forma como ele é usado. As pessoas se iludem muito com o cartão de crédito. Eu tenho 5 mil de limite, então eu posso gastar até esse valor. Mas a questão é, como que você vai pagar essa parcela depois? E o banco só vai aumentando o limite, só aumentando o limite. Quando você usa o cartão de crédito sem ter dinheiro na conta para pagar a fatura do mês seguinte, você só está se endividando a longo prazo. E no final, você acaba o quê? Entrando no rotativo do cartão e começa a pagar juros e mais juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. É como um buraco que você cava e quando você vê, você já está todo atolado. Pior ainda é quem usa o cheque especial para tentar quitar o cartão de crédito, gente. Usar o limite do cheque especial é literalmente você pagar, você tá no buraco. Os juros são altos e é quase impossível, não, quase não, é impossível você sair dessa dívida sem perder dinheiro. Esses dois são uma combinação fatal para sua vida. O risco da ruína aqui é muito alto. Se você não tem maturidade financeira para usar o cartão de crédito, a solução é simples: não use. Fechado? Fechado. Então bora pro próximo. O quarto gasto que pode te deixar pobre é com alimentação fora de casa. E nem precisa ser fora de casa no sentido tradicional, tipo almoçar ou jantar em um restaurante caro. Não, às vezes o buraco financeiro está no simples fato de você entrar no iFood e pedir aquele lanchinho ou uma bebida e pronto, o dinheiro vai embora, você nem sente, você nem viu. Com a praticidade de ter tudo na mão, fica muito mais fácil cair nessa armadilha. Uma refeição aqui,
um podrão ali. E no final do mês, esses gastos podem virar uma sangria financeira. E o pior, como é uma despesa que você nem sente, ela acaba virando algo normal. O dinheiro simplesmente vai embora sem deixar nenhum vestígio. E eu nem preciso fazer conta aqui para te provar que cozinhar em casa fica 1000 vezes mais barato. Com um pouco de planejamento, você já consegue fazer refeições muito mais nutritivas por um custo bem menor. A diferença é que cozinhar dá trabalho, né? Gasta tempo, enquanto comer fora ou pedir um delivery é muito mais prático e rápido. O problema é que no delivery e também nos restaurantes, o preço já vem inflacionado. Você nem percebe, parece prático, mas o prejuízo no longo prazo é bem real. E como evitar isso? Se você tem um hábito de pedir muito delivery, defina pelo menos um limite mensal para suas refeições fora de casa. Procure alternativas baratas e, ao invés de pedir sempre um restaurante mais caro, tente cozinhar mais em casa. Ou buscar opções mais simples para você comer. Faça uma planilha e anote todos os gastos que você teve com delivery. E veja como isso está impactando o seu orçamento. Se estiver consumindo uma porcentagem muito alta dos seus ganhos com essas despesas, é a hora de você revisar seu hábito. Então vamos para o próximo. O quinto gasto que pode te deixar pobre é adiantar sonhos. Sabe aquele desejo de ter algo agora, mesmo sabendo que não é o momento certo? Comprar um carro novo dos seus sonhos antes de ter uma reserva de emergência, ou até fazer aquela viagem dos sonhos sem se planejar. Eu sei que é muito tentador, e quem não gosta de realizar sonhos? Mas a real é que, ao adiantar sonhos sem uma estrutura financeira sólida, você pode estar cavando sua própria cova financeira. Você pode até se sentir bem pra caramba com um carro novo, fazendo aquela viagem dos sonhos, mas a fatura vai chegar. E quando ela chegar, e ela vai, você vai perceber o rombo financeiro da sua carteira e a felicidade vai embora, ó, rapidinho. O problema é que muitas vezes, ao tentar realizar um sonho agora, você acaba sacrificando o seu futuro. Quando você compromete a sua estabilidade financeira para realizar algo no presente, o risco é grande. Você não está preparado e tudo vira uma bola de neve. Dívidas, juros, estresse. Não pode acontecer mais nada na sua vida que vai te desestabilizar. Realizar sonhos é maravilhoso, mas deve ser feito no momento certo e com planejamento. O truque é sempre usar o plano B dos sonhos. Sonhe, planeje, mas quando for o momento certo, você realiza. Se você não tem condição financeira agora, adie um pouco e faça as coisas do jeito certo. Em vez de comprar um carro novo, que tal você começar a economizar para comprar o carro dos seus sonhos? Ao invés de fazer aquela dívida gigante que vai te prender durante anos. Ou, ao invés de fazer aquela viagem agora, defina uma meta de poupança e foque nela até chegar lá. Vai separando uma parte todo mês focado na viagem dos seus sonhos. Em pouco tempo você vai ter esse dinheiro para realizá-lo e sem se endividar. Entendido? Então próximo. O sexto gasto que pode te deixar pobre é comprar para manter as aparências. Cara, esse aqui é um dos maiores vilões e muita gente cai nessa armadilha sem nem perceber. A pessoa só quer usar roupa de marca, o celular ele quer comprar o iPhone Pro de última linha, vai numa festa, só quer camarote e fica pagando combinho pros outros. Esse é o gasto mais de otário que existe, cara. Viver de aparência pros outros tem um custo muito alto e na maioria das vezes esse custo não é só financeiro, é emocional também. Passa o primeiro final de semana do mês e você tá sem um tostão na conta e todo ferrado. Ninguém te chama mais para fazer nada, porque você não consegue manter aquele seu padrão de vida. Você finge que é rico e no final da vida, o que acontece? Você não construiu nada. O problema é que muitas vezes, quem está comprando para se mostrar não tem o mínimo de controle sobre o seu dinheiro. A ideia de mostrar uma imagem de sucesso acaba ultrapassando seu orçamento financeiro estável e no fim das contas, quem paga o preço é seu bolso. O que você gastou para impressionar logo se torna irrelevante, mas a dívida continua lá, te martelando. Então antes de comprar qualquer coisa, olhe e pergunta, eu realmente preciso disso? Ou você só está comprando para impressionar os outros? Comprar para impressionar os outros é a maior burrice que existe. Priorize seus próprios objetivos e valores. Se algo não te agrega de verdade na sua vida, deixa para lá. Fechado? E por último, mas não menos importante, o sétimo gasto que pode te deixar pobre, vícios e entretenimento exagerados. Esse é outro gasto que muitas vezes a gente nem percebe o impacto que tem até ser tarde demais. Eu não estou falando só de vícios como cigarro, bebidas ou apostas. Os vícios podem ser qualquer coisa que você gaste tempo demais sem nem perceber, como um videogame, redes sociais, séries intermináveis, até compras por impulso. Os vícios mais conhecidos: álcool e cigarro. Esses dois, além de prejudicar a sua saúde, consomem uma grana. Você já parou para pensar quanto gasta por mês com cerveja, com vodka, com cigarro, com drinks? Se você somar tudo, você vai ver que o montante é muito relevante e poderia estar sendo investido de maneira muito mais inteligente. Tem o vício em apostas também. Com a popularização das bets e casas de apostas, o famoso tigrinho, muitas pessoas estão perdendo fortuna achando que vão ficar ricas da noite pro dia. Você aposta, perde. Tenta recuperar, perde. E ao invés de ganhar, só se afunda mais. Casas de apostas são feitas para te dar a sensação que você está no controle e de que você vai ganhar. Você pode ver, a pessoa sempre começa ganhando, mas no final ela perde tudo, porque quem ganha é a banca. Casa de apostas não foi feita para tomar prejuízo. E o pior, que quando um desses vícios se instala, ele vai devorando mais a sua conta bancária sem você nem perceber. Aquele, vou comprar só uma cervejinha hoje, vira todos os dias. O cigarro de quem fuma
De um maço por semana, o cara começa a fumar um maço por dia. O apostador, ele começa a apostar cada vez quantidades maiores, achando que vai ganhar, e sempre perde. O que acontece é que o dinheiro vai embora, você não está investindo em nada e ainda está ferrando a sua saúde junto. Problemas dobrados. Os vícios em entretenimento também são uma armadilha. Sabe aquela maratona de séries que você faz o final de semana inteiro? Ou aquele jogo online que você passa horas jogando, até gastando dinheiro com skin, com itens pro seu personagem? Ou até o hábito de ficar horas nas redes sociais consumindo conteúdo sem refletir sobre nada? Pois é. Tudo isso é um grande furo no seu bolso. O problema é que o entretenimento exagerado e os vícios te impedem de crescer. Você se distrai demais e não consegue focar em nada que realmente importa. E no final, a diversão momentânea deixa um buraco financeiro e emocional que é difícil de preencher. E como evitar isso? Antes de gastar seu tempo e dinheiro com entretenimento ou vícios, veja se realmente agrega algo na sua vida. E ao invés de investir horas e horas em algo que não vai te levar a lugar nenhum, usa pelo menos uma parte desse tempo para aprender uma nova habilidade, ler um livro, trabalhar com algo que realmente vai transformar a sua vida. Mas um ponto é claro, o entretenimento é válido. Não é para você cortar tudo, senão você vai ficar louco. Mas o equilíbrio é essencial para você não perder o controle do seu futuro. Mas na real, se você não construiu nada na vida ainda, você não pode se dar muito ao luxo de equilíbrio. Você precisa de trabalho. Então, mãos à obra. E aí, você reconheceu algum desses gastos na sua vida? Me conta aqui nos comentários qual gasto desse você tem e o que você vai fazer para evitá-los. Se chegou até aqui, já sabe. Você que faz a sua história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe também com quem precisa começar a pensar de forma inteligente sobre o dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, meu nome é Felipe Augusto e esse foi Mais Que Grana.